Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, obrigado por estar aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Pai, está aqui, Senhor, irmão Lício, para trazer a Tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que dê revelação para ele. Pai, que o Senhor possa usar ele poderosamente, Pai. Pai, assim eu oro, Deus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Muita alegria hoje, todos. Confesso que é com muita alegria que recebo mais esta oportunidade. Amém? Irmãos, nós vamos ler os versículos que estão aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui fazer uma homenagem aos nossos jovens. Apesar que acho que eles adivinharam e não vieram hoje. Tem bem pouco. Mas, de qualquer maneira, semana passada, tivemos aqui na quinta-feira, dia da nossa oração. E, para nossa surpresa, teve presente na nossa oração um jovem, o Cauã. E durante a semana, logo após isso ter acontecido, eu fiquei me lembrando de uns dias atrás, que eu comentava com o pastor Silvano na época, os jovens que tinha dentro da igreja eram os dois filhos dele, o Pedro e o Tiago, e a sobrinha deles. Eram os três jovens que tinha aqui. E eu me lembro de falar: esses são o futuro da nossa igreja. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa igreja hoje já tem bastante jovens. Só netos, aqui eu tenho 3. 2 não vieram hoje, né? Então, mas só netos eu tenho 3 aqui, que me adotaram, na verdade. E eu fiquei assim, vendo aquela atitude do Cauã, de ter vindo aqui na oração, e comecei a olhar o que estamos fazendo por esses jovens. E quando a gente começa a se questionar com alguma coisa, aí eu pude ver também que a gente hoje já tem Ministério de Dança, que a irmã está conduzindo com os jovens, com as jovens. Como eu falava que o futuro da nossa igreja eram os 2 filhos do pastor na época, Pedro e Tiago. Um deles já está tocando uma bateria aqui. O outro jovem, o Gladson, fez uma briga com o violão aí por alguns dias e hoje já está tocando também. E glória a Deus por os nossos jovens. E eu pediria aos jovens, aos que estão aqui, que a juventude passa rápido. Eu pediria para eles que continuassem firmes. Eu costumo falar aqui de oportunidades. Eu acho até que tem alguém que já está achando chato esse assunto de eu falar oportunidades, mas a idade das oportunidades é a idade dos nossos jovens. Eu não tive esse privilégio. Quando jovem eu não tive esse privilégio. E, irmãos, me faz muita falta. Me faz muita falta. A partir de um determinado tempo, a gente já começa a assumir os compromissos, seja lá de um casamento, de querer ter a nossa vida própria.
e fica mais difícil. As coisas começam a dificultar. Se tivermos preparado, alicerçado na igreja, na palavra de Deus, tudo é mais fácil. Então eu quero homenagear os jovens da nossa igreja, através do Cauã, que nos deu a honra do dia da oração, e me chamou a atenção por isso. E que todos os jovens que já têm oportunidade na igreja, que segurem com as duas mãos, seja firmes, continue firmes. E os que ainda não têm, mas que almeja, vai chegar a sua oportunidade, com certeza vai chegar. E o futuro da nossa igreja são vocês, são os jovens. Para aqueles que não vieram, eu gostaria que o pai ou a mãe, alguém que estivesse aqui, que passasse essa palavra para eles. Passasse essa palavra: olha, o futuro da igreja são vocês. E essa igreja vai fazer tudo para preparar esses jovens para nos substituir. Não vai ser bem agora, que a gente não quer ser substituído agora, né, gente? Mas vai chegar a hora, com certeza. E muitos vão congregar junto com a gente. Dentro de poucos anos, já estão aí pais de família também. E a vida continua. Amém? Todos acharam a leitura? Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 3. Amém? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: O que faço não sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o via atrair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém? Meus irmãos, nós estamos na 4ª semana da campanha Somos Todos Vencedores. E essa palavra nos traz um grande ensinamento. Não seremos vencedores se não for com humildade.
Isso é o que Jesus fez com os discípulos. Naquele tempo, era costume toda pessoa lavar os pés ao entrar. Ao chegar em casa, ao entrar em casa, era costume lavar os pés. Segundo alguns livros que eu já li, se lavava o pé do visitante, o anfitrião da casa lavava o pé do visitante ao recebê-lo. Em outras situações, aquelas pessoas mais, digamos, os ricos daquela época, eles tinham os servos deles, os escravos, que não só lavavam os pés deles, mas também do visitante que fosse até aquela casa. Era, irmãos, o costume da época. Era o costume naquele tempo. Isso era feito com a maior naturalidade. Como muitos costumes que temos hoje, era feito desse jeito. Então, tinha-se em cada sala tinha um jarro com água lá e uma bacia. Na sala das casas, próxima à entrada da casa, havia já um jarro com a bacia. Então aqui nos fala que no fim da ceia, Jesus levantou-se, tirou suas vestes, provavelmente seria uma capa que ele estivesse usando, e pegou uma toalha e amarrou na cintura, cingiu-se com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Então, meus irmãos, eu estava lendo essa passagem hoje, e desde aquela época, os costumes que tinham, muitas vezes não era cumprido, não era feito. Imagine, meus irmãos, Jesus, o mestre, com 12 discípulos, nenhum dos discípulos dele, que eram os servos, talvez fosse um desligado como eu, vou dizer assim, não tenha sido feito por arrogância, mas pelo fato de estar desligado. Nenhum dos servos, dos discípulos de Jesus, vendo aquele jarro com água, vendo aquela bacia, nenhum teve o discernimento de pegar, lavar os pés do mestre, ou talvez, não vou lavar os pés do mestre, porque os outros são igual a mim, e eu só vou lavar o deles. Desde aquela época, irmãos, já existia pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, se desligavam do que estava fazendo, porque Jesus nos mostra nesta palavra o quanto humilde ele era, o quanto ele ensinava até nessas situações. Haja visto que ele era o mestre. O costume, como foi dito no começo aqui, o costume da época era que se lavassem os pés do seu senhor, do seu patrão, dos visitantes que ora estivesse na casa do seu patrão,
eram os servos que faziam. Nenhum de 12, nenhum dos 12 tiveram o discernimento, a sabedoria de lavar os pés de Jesus e dos próprios irmãos. A gente passa por descuido na vida da gente. A gente passa por descuido. Outra hora a gente começa a ver as coisas tudo igual. E a nossa campanha, por exemplo, somos mais que vencedores. Eu não nego para os irmãos, não. Eu não nego, pode ser que eu não possa ser falso. Me passou pela cabeça que mais que vencedores, já me passou pela cabeça. Naquelas horas que a gente se desliga do mundo, já me passou pela cabeça que mais que vencedor é quem está mais folgado, quem está aposentado como eu, que não tem o que fazer mais. Então eu sou um vencedor. Tem nada a ver isso, irmãos. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Imagine que tipo de vencedor eu sou se não for pela misericórdia de Deus. Que tipo de vencedor serei eu se não for pela graça de Deus? Então, meus irmãos, às vezes nos falta sabedoria até para ter os pensamentos. Uma segunda parte aqui como a gente já sabe em todas as leituras, Pedro, ele tinha um comportamento de teimosia, ou sei lá como eu posso falar. Ele era diferente. Talvez fosse até o mais manso de todos, porque ele não foi um traidor como Judas, mas ele tinha um temperamento difícil. E às vezes a gente se pega com esse temperamento. Jesus, ao se aproximar de Pedro, ele disse: ô Senhor, tu vai lavar meus pés? Tu vai lavar meus pés? Jesus: sim. Tu não entende hoje, Pedro, mas depois tu entenderá. Isso na nossa língua. Pedro, tu não entendes o que eu vou fazer, mas depois tu entenderá. E Pedro disse: lava não, Jesus, lava não. Tu não vai lavar meus pés. Imagine, irmãos, uma pessoa que já convivia com Cristo, já fazia, acho que 3 anos que ficaram, né, o tempo deles, 3 anos, sabia de tudo que Jesus fazia, dos milagres que já tinha feito, sabia de tudo. Não teve, talvez não passou pela cabeça dele fazer o que Jesus estava fazendo, tampouco vou aceitar que faça comigo. São dificuldades, meus irmãos, que não é um privilégio daquele tempo, não. Hoje a gente passa por essas coisas. Eu, há uns dias bem próximos, aí eu passei por umas situações dessas. Das pessoas querer fazer as coisas para mim, eu não quero não, assim não dá, eu não quero. Ou seja, existe orgulho, arrogância, eu tenho um monte de nome que dá para essas coisas, né, irmãos? E a gente sempre tá andando no caminho, mas não sei se a gente tem, como dizia minha mãe, acho que a gente é zambeta. Zambeta que ela falava era quem anda com o pé aberto assim. A gente vai no caminho tão reto e vai tropicando dos dois lados. Por quê? Que acontece na vida da gente? E
Isso não é que eu queira fazer isso, não é que a gente queira fazer isso. Isso acontece. A gente está indo pelo caminho e tá. Sai do meio, Vaso. Sai do meio, caixa. Meu Deus. Uma estrada tão larga, um caminho, passa um carro e eu não estou dando conta de passar a pé. São essas coisas que acontecem na vida da gente. Então, Pedro, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Tu não vai lavar meus pés. Jesus, na sua sabedoria, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem nada comigo também. É assim. Se eu não lavar teus pés, tu não tem nada comigo. Irmãos, isso é pesado quando acontece na vida da gente. Quando a gente rejeita as coisas e depois vai orar ou vai reclamar num canto sozinho e vai ver que se eu não fizer isso, eu estou desprezando. Estou desprezando o que estão querendo fazer para mim. E isso acontece às vezes, Deus está nos abençoando com alguma coisa, a gente recebe e não presta atenção. A gente recebe, porque Deus, quando Ele abençoa alguém, quando Ele abençoa, é pela misericórdia dEle. A gente não tem que querer ou não querer, Ele abençoa e acabou. E só que às vezes a gente não vê. A gente não vê. E quando a gente se toca daquilo, imagine se Deus fosse assim: tu não quer receber não, tu não tem parte comigo. Imagine que situação seria. E eu não sei, mas eu já teria me afastado de Deus há muito tempo, se fosse assim. Porque ou cabecinha difícil é cabeça de gente, de homem. A gente fala homem que é, né? Mas tem tanta coisa boa acontecendo na vida da gente. A Bíblia, para nos ensinar, toda hora está falando aqui na Bíblia. Se eu tiver uma dor de cabeça, por qualquer coisa que for, eu vou lá na Escritura, eu vou lá na Bíblia. Agora eu já sei até os livros que tem a receita. Agora eu já sei. Não todos, mas já sei um pouco. E eu tenho uma médica dentro de casa que prescreve muita receita para mim também. Lê lá em tal lugar que tu vai ver que esse teu problema aí não é nada. Irmãos, a gente não chora porque não é motivo para chorar, mas isso acontece no dia a dia. Então, meus irmãos, a gente, se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente já tinha passado, tinha virado pó de novo. Viemos do pó e já tinha, quem sabe, essa poeira da realidade aqui já era a gente que estava voando por aí. Por quê? A gente falha todo dia. A gente todo dia tem um probleminha diferente. Às vezes, você pula por cima de uma tora de madeira de 1 metro. E você sabe que não era capaz de fazer aquilo, mas você se pega com Deus, diz: olha, está difícil. Deus fala: vai lá, pula. Tu pula. Aí vai pela rua, tem um tubo desse de 100 milímetros que dá 1 palmo de altura ali. Não dá conta não, trupica e cai antes de passar ele ainda. Não cai do outro lado não, cai antes. Se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente já tinha sido tragado. Meus irmãos, talvez pareça
pareça fácil viver por conta, sozinho, mas não é. A gente sabe que não é. Nessa palavra aqui que lemos, a gente fala muito quando está uma campanha, a gente está vivendo uma campanha, como estamos vivendo na igreja hoje. Somos mais que vencedores. E a gente só vê realmente que somos mais do que vencedores quando a gente se apega com Jesus, quando a gente está vivendo, o Espírito Santo está vivendo na gente, aí a gente entende que somos mais do que vencedores. Quando somos humildes, como Jesus foi, lavando os pés dos discípulos, quando a gente faz isso, é que a gente se sente realmente um vencedor. Todas as lógicas que eu já tive para um vencedor, todas, que não incluía o Espírito Santo, que não incluía a mão de Deus, nem uma era verdadeira. Não existia nenhum vencedor. Eu, às vezes, saía me achando, não, eu sou um vencedor, me achando. Como eu já falei aqui, dava ensinamento, dava palestras e eu saía todo estufado. Mas te apega com Deus, senão tu não vai nem dar essa palestra. Já aconteceu isso comigo. Eu sempre fui temente, apesar de não ser um evangélico, não estar dentro da igreja, mas eu nunca fui para dar um ensinamento para ninguém, confiando num papel que eu estava levando, ou estufar o peito e eu vou lá e vou abafar. Nunca fiz, não. Aliás, tentei fazer e não deu certo. E depois, ainda algumas pessoas que talvez pensavam como eu pensava, diziam assim, nossa, foi o máximo. Foi o máximo. Só eu sabia o vazio que tinha e o tanto que o que eu tinha falado não ia repercutir em nada. Só eu sabia disso. E eu tive um patrão, era evangélico. Eu cheguei a um dia falar para ele, não me fale mais nada não. Eu acho que se o senhor me pegar fazendo coisa errada, roubando na sua empresa, o senhor vai elogiar, dizer que está perfeito. Não é assim, meu irmão, não faça isso não. Por isso, porque ele me achava que eu falava bonito, isso e aquilo. E ele era evangélico e às vezes a gente ia fazer uma reunião e ele, antes de começar, ele orava e às vezes eu estava indo para uma reunião, estava indo assim, só com o esqueleto mesmo, só com o corpo. E ele orava e a partir do momento que ele orava, eu mudava e sabia onde eu tinha que me apegar para poder fazer alguma coisa. Meus irmãos, aqui então aqui, quando Pedro falou que Jesus não lavava os pés dele, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Jesus falou para Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro se rendeu, porque ele era estourado, tinha aqueles negócios dele, mas ele não era estúpido, ele não era nenhum doido. Pedro se rendeu e falou, Senhor, lava não só meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Aleluia, meus irmãos. Então, muitas vezes a gente não é lavado os pés porque a gente não faz como Pedro fez. A gente questiona e depois quer morrer em cima daquela questão.
Não. Eu já disse que não vai lavar e pronto, acabou-se. Essa é a maior perdição do homem. É querer insistir num negócio que não é certo. É não parar, não pedir direção de Deus para que as coisas sigam normalmente. Então Jesus lhe disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos. Meus irmãos, essa palavra que Jesus falou para Pedro, que todos estavam limpos, que não precisava simplesmente lavar os pés. Jesus falou: não todos. Não todos, meus irmãos, porque Jesus sabia que daqueles 12, um ia traí-lo. Aquele não estava limpo. Irmãos, então Jesus falou: não precisa lavar apenas os pés, porque o corpo está limpo. E ele disse: não todos. Não todos. E às vezes a gente se pega dentro de uma igreja, o pastor pregando uma palavra, e a igreja toda recebendo. A gente fala: a igreja está recebendo, toda a igreja. E não todos. Às vezes um no meio. Eu já uma pregação bonita. E no começo eu falei: não, essa eu já sei. Nós até comentamos um dia desse na oração. Essa eu já sei. Gente, essa eu já sei. Não sabe nada. Não sabia nada e não sei nada ainda a respeito daquela pregação que foi dada. São as coisas, as palavras que são dadas dentro da igreja, que a igreja recebe. Não todos. Não todos. E às vezes, eu hoje, quando eu não consigo entender uma palavra, eu chego em casa e vou comer aquele livro, aquela página, até eu chegar no entendimento. Mas antes eu não fazia isso. Antes, passou. Não entendi na hora, passou. Então, meus irmãos, a palavra que eu tinha para hoje é essa. Que essa palavra tenha vindo de Deus pela minha boca, diretamente ao coração de vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, para que a palavra dele seja dita e seja entendida, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade e